Vamos falar um pouquinho sobre a rotina de assembleias no condomínio? Eu tenho recebido bastante dúvidas sobre isso. Todas as dúvidas, na verdade, elas são bem relacionadas à parte de gestão do condomínio, à prática em condomínio, que é aquilo que eu tenho dito, gente, é aquilo que a lei não fala, né, que a doutrina não ensina, que a jurisprudência também não alcança, né, porque está longe daquilo que acontece realmente no poder judiciário, que é o dia a dia do condomínio. E nós, como advogados, muitas das vezes, a gente não tem toda essa prática, né? A gente entra ali no condomínio e começa a ser acionado para diversos serviços e a gente, às vezes, tem dúvidas. Eu tive a oportunidade de começar de trás para frente, né? Eu comecei como gestora, na verdade, exerço a sindicância profissional também, a sindicatura profissional há 10 anos. E há 13 anos atuo como advogada também em condomínio. Mas vamos lá. Gente, assembleia em condomínio é uma coisa que eu posso dizer para vocês que é o coração, né? Um dos pilares. É que essas assembleias sejam bem realizadas, sejam técnicas, né? Por quê? Em condomínio não adianta você ter só o que acontece, né? O advogado, na verdade, ele deve conduzir o síndico a práticas formais, né, solenes, e a Assembleia espelha isso tudo. É a maior expressão de democracia, de vontade coletiva num condomínio, mas é um ato solene, formal e que traz segurança jurídica, né? Traz, na verdade, estabilidade às relações condominiais mesmo. E deve ser inclusive incentivadas, né, de prática. Então, gente, primeira dica, eu não escrevi nada, vou falar, né? Eu gosto, na verdade, de fazer assim. Primeira coisa é o seguinte: o advogado, ele deve, aquilo que eu disse, assim, o ideal é que o condomínio tenha uma planilha de assuntos que vão sendo ventilados ao longo do ano sobre possíveis itens a serem levados para a Assembleia. Então, a primeira dica que eu diria seria essa: montar isso, se o seu síndico não tem, pegar essas demandas e você planilhar como itens de ordem, de prioridade, de quórum qualificado ou de simples deliberação, ou ainda também organizar, agrupar por itens de afinidade. Você não vai misturar, né, um item, vamos dizer, alteração da convenção ou regulamento ou regimento interno com prestação de contas, por exemplo. Você pode fazer numa AGO, inserir itens de deliberação normal, que não sejam prestação de contas ou eleição de síndico? Claro que pode. Mas já é uma assembleia muito pesada, né? Salvo se aquele item estiver muito maduro, você convoca uma AGE. Cansei de fazer, inclusive, no mesmo dia. A gente faz a AGO na parte da manhã, porque eu sou bem. As minhas prestações de contas, elas são extremamente demonstrativas, claras, né? Porque tudo que envolve dinheiro é um dos assuntos que existe muito mito, né, na função de síndico em relação a isso. Então, eu peco pelo excesso. Que seja pelo excesso, nunca pela falta da informação. Depois eu até vou disponibilizar com vocês mais ou menos essa minha prestação de contas, que inclusive já foi pronunciada até em sentença, como exemplo do que é uma gestão profissional, transparente. Isso muito me alegra. Enfim, vamos lá. Então, primeira coisa, vocês terem esse script de demandas. A gente tem uma planilha que a gente acompanha e vai intercalando ali as prioridades. Segundo escolher com antecedência uma data. A pior coisa que tem é o advogado ou o síndico ele ser obrigado a realizar uma assembleia rápida, ou o advogado não tem informação da intenção do síndico de fazer, porque se tem uma coisa que não dá certo com a assembleia, gente, é elemento surpresa. Sabe? Nós é um momento como se fosse uma audiência, mesmo. Você não vai para uma audiência vendida sem o domínio daquele assunto. Para mim, a assembleia é igual ou mais, né? Porque você tem necessariamente a sustentação oral. E olha o que eu digo, gente, como o condomínio ajuda a advocacia. Eu aprimorei muito, muito a minha advocacia com o condomínio, aprendendo com o condomínio. Então, na verdade, seria isso. Então, vocês terem mais ou menos um calendário anual de assembleias mínimas, que sejam uma a cada trimestre, uma GO, uma GE, né?
que seja a cada bimestre, que é o ideal, eu acho o ideal, porque você acaba diminuindo a pressão no condomínio, você consegue aumentar a participação, então você tem um calendário, seria a segunda dica, de assembleias e que você vai acompanhando com o síndico. O ideal também é que você consiga montar com o síndico esse edital de convocação. A gente tem que lembrar que a Assembleia ela começa com o edital. Na verdade, ela começa quando você enumera os itens, que são itens de importância, de prioridade, de apelo. Né? Às vezes você precisa inserir um item na Assembleia para conseguir dar mais informações. Não é nem um item prioritário para o síndico, mas você precisa fazer para diminuir a pressão mesmo social, para levar a informação. Então você atua com o síndico montando esse edital de convocação, porque a Assembleia não começa na hora que você abre lá, né, a primeira chamada e a segunda. Um edital é de suma importância. Os itens têm que estar claros. Você não pode colocar, por exemplo, deliberação sobre, eu não gosto, tá? Sobre o regimento interno, alteração do regimento. O ideal é que você enumere o que você vai alterar, você está levando para deliberação. Então, do artigo 1º, se você for rever toda a norma, tem vários assuntos que eu até posso depois gravar alguma coisa para vocês, como eu faço, por exemplo, para esse tipo de assembleia, de alteração de convenção, do regimento ou da confecção de um regulamento, que eu gosto muito, porque muitos têm a crença de que só conseguem normatizar dentro do condomínio se forem alterar o regimento. Aí vem aquela discussão polêmica. Como o regimento está dentro da convenção, eu preciso do quórum qualificado da convenção de 2/3 para aprovar o regimento interno? Ou eu preciso da maioria absoluta? E existe um instrumento muito fácil que é você criar um regulamento, né? E aí você consegue aprovar aquelas normas bem cotidianas mesmo, horário de funcionamento da sauna, o horário de funcionamento da piscina, no horário de verão como que vai funcionar a piscina, o horário de circulação dentro de um parque que fica próximo a determinadas unidades, enfim. E aí você tem uma norma ainda mais esmiuçada. Isso também é outro assunto. Vocês veem como condomínio é uma riqueza de coisas, né, para se falar. Então, gente, seria isso, você enumerar, ajudar ali, auxiliar na montagem do edital, para que os itens fiquem o mais claro possíveis. Então, deliberação acerca da contratação de CFTV, por exemplo, né, para o clube, apresentação de propostas. Esses itens, inclusive, a gente manda com antecedência para os condôminos, né? Sempre que houver itens, gente, que envolvam aprovação de serviços, o ideal, isso ajuda o síndico, ajuda o advogado, traz transparência à gestão, enviem as propostas por e-mail antes, abram, dependendo da política que você tem no condomínio, para a participação das pessoas na cotação daquele serviço, quando é um serviço de maior proporção, né? Porque existe também esse mito de que a contratação de um serviço absurdamente caro para manutenção da fachada e todos aqueles detalhes que falam tão mal do síndico. Então, toda vez que tem um serviço polêmico, de grande monta, eu sempre abro a participação, deixo um tempo aberto para que as pessoas possam, inclusive se tiverem conhecimento de um profissional de uma empresa, indicarem para a cotação. Depois a gente manda com antecedência essas propostas. Isso pode ser feito ou não, mandar as propostas com antecedência, porque às vezes, gente, se essas propostas elas não estiverem muito bem explicadas, vai causar mais confusão antes da Assembleia. Então, vamos partir do pressuposto que não mandou as propostas, mas que é a aprovação de um serviço. Então, apresentação de propostas para a contratação de CFTV, deliberação acerca da sua contratação, e eu gosto, inclusive, de colocar através de cota extra ou, por exemplo, utilização parcial do fundo de reserva, utilização de parte do fundo, né, que tem ali no caixa, o fluxo de caixa que você tem. Então, eu gosto de demonstrar da melhor forma possível o que é aquele item. Porque você não pode, por exemplo, colocar. Não acho que é seguro você colocar, por exemplo,
apresentação de proposta para a contratação do CFTV, e você não dizer que você pretende aprovar uma cota extra. Principalmente quando envolve cota extra, isso tem que estar literalmente expresso no edital. Sem falar que deve haver, né? O prazo convencional tem que ser obedecido, a forma de envio. Um detalhe que é muito legal, gente, é vocês deixarem também previamente aprovado numa assembleia anterior, alargar os meios de comunicação dos editais, tirar essa questão do aviso de recebimento, né? Isso é arcaico, você ser obrigada a gastar com postagem para enviar carta com aviso de recebimento para todos os condôminos, que muitas convenções têm. Você pega esse item, não precisa alterar a convenção, mas você dá uma interpretação na Assembleia alargando a comunicação. Tudo que é problemático é aquilo que restringe, aquilo que amplia, né, que a comunicação, os meios de você conseguir levar informação, isso não vai ser passível de nulidade. Qual o prejuízo que se tem? A gente sabe que as decisões judiciais que envolvem nulidade de assembleia, arguição de nulidade, o juiz ele sempre analisa se existe um real prejuízo. Inclusive, quando, por exemplo, você não observa, vamos dizer que uma pessoa não tenha recebido, né, o edital de convocação, o e-mail dele voltou, o e-mail estava desativado, ele vai lá na Assembleia, faz uma grande confusão e ele entra com uma ação de nulidade da Assembleia. Se o voto dele não fez diferença, não faria diferença no resultado útil da votação, a Assembleia é mantida, né? Porque existe sempre a conotação do coletivo. Você não vai prejudicar um ato, né, coletivo em que várias outras pessoas estiveram por conta de uma arguição que o seu resultado não alteraria a deliberação, tá? Então, esse é o fato, gente. Sobre essa questão, né, da montagem do edital, como eu falei, tem que obedecer lá ao prazo da convenção, o local muito preciso onde vai ser, ter a questão da primeira chamada com quórum qualificado, que geralmente a convenção fala isso. O segundo chamada, você pode começar com a maioria, com qualquer quórum, né? Se tiver uma pessoa, você começa a assembleia. Detalhes, você não pode alterar o local, né, de realização da assembleia depois que o edital tá disparado, só se você devolver aquele prazo, né? É de bom tom, né, que você não mexa, depois que você divulga o edital, você não altere aqueles itens que estão lá. E se você tiver necessidade de fazer, porque pode acontecer, às vezes você divulga o edital com 10 dias, você altera o dia e devolve os 10 dias, tá? Então, vamos agora para a matéria. Então, são requisitos formais, né? Essa parte do edital, da montagem dos itens. Não coloquem muitos itens de pauta, certo? Aquela questão dos assuntos gerais, isso é maior tolice, desculpe o termo, mas assim, eu não acho que isso ajuda. Isso atrapalha mais do que ajuda. Por quê? Qualquer pessoa pode fazer o uso da palavra, desde que esteja adimplente. E qualquer condômino pode também pedir para consignar um item que esteja dentro da ordem do dia ou que ao final dos trabalhos, olha, gostaria de deixar a sugestão, unidade 2 do bloco tal, de que seja apreciado numa próxima assembleia esse assunto, esse aquele. Não tem nenhum problema, você não pode ser cerceado desse seu direito. Ao passo que você colocar assuntos gerais, você corre o risco de ter um assunto deliberado que não estava na ordem do dia e que não pode, né? E ainda você perde o controle na Assembleia. Qual o limite que você vai dar de assuntos gerais? Se um quis falar, o outro também tem direito, ou seja, você sai da ordem do dia, dos itens de pauta, e você realmente pode ter um prejuízo maior e até não incentivar a participação das pessoas na Assembleia, certo? Então, o número de itens também, dentro daquilo que eu falei, vocês analisando a complexidade de cada deliberação, vocês podem, olha, eu vou botar 3 itens, por exemplo, que são mais pesados, que eu sei que a gente vai perder mais tempo, então tem mais 2 aqui
que são simples e que não são polêmicos. Isso tudo depende também da sua facilidade em realizar assembleias, sobre o quão você tem facilidade na realização de assembleias. Na dúvida, se você ainda tem dificuldade, se você não consegue controlar a assembleia, ou você ou seu síndico, ou enfim, se existe essa política de perda de controle na assembleia, leva um tempo para você educar. Então, o ideal é que você diminua os itens de pauta até que você realmente tenha, diminua as chances daquele trabalho dar errado, e aí você consegue deixar 6 itens, 5 itens de pauta, tá? Então, fora isso, como eu disse, nós temos que nos preparar. Vocês precisam receber, nós precisamos como advogados, se a gente não auxiliou o edital, porque a prestação de serviço de vocês não envolve esse tipo de assessoria ao síndico, o síndico te avisa que vai ter uma assembleia semana que vem. Não é o ideal, né? Vocês vão ser acionados na assembleia para responder qualquer coisa, porque a presença na assembleia, você imagina, o advogado está lá para esclarecer. Isso já aconteceu com vários colegas. E eu sempre digo, olha, tudo bem, você topa aí dessa vez, você vai, mas você já alerta seu síndico, conduz ele de que não é ideal que seja assim. Na verdade, você deve ser sempre consultado ou pelo menos informado da intenção de fazer uma assembleia, quais são os itens, e você sempre perguntar, você já tem proposta desses itens? Esses itens já foram deliberados? Por quê? Você pode ser pego de surpresa e ainda ouvir uma conversa na assembleia de que, poxa, se tem um advogado, como que vocês fazem? Organizam a assembleia desse jeito? Como que vocês inserem um item que a gente nem tem conhecimento, que tem outras coisas que são prioritárias? Então, o ideal é que o advogado atue também de forma preventiva, ajudando o síndico a escolher esses itens, participando, salvo se for um síndico profissional, muito, né, qualificado. Eu, por exemplo, essa semana me deparei com um caso desse. Nós fomos convocados por uma assembleia da associação, porque o condomínio faz parte de uma associação, que eu já fui presidente da associação e síndica, e aí terminou o mandato de presidência e continuo como síndica. E o presidente da associação, ele alterou o local da assembleia, entende? E inclusive alterou colocando num local que, pela norma municipal, ainda não pode ser realizado por conta da Covid. O clube da associação está fechado, porque não é um clube de condomínio, e na verdade ele queria fazer na parte externa do clube. Ainda é clube, né? Não é porque está do lado de fora ou do lado de dentro que deixa de ser clube. E se você fizer no meio da rua, né, na via pública, que a associação tem vias públicas, você tem que ter autorização da municipalidade. Você vai colocar cadeira lá, slide, projetor, não é assim. Então, eu inclusive, a gente tem um escritório que presta assessoria para o condomínio, que eu quase não perturbo, mas inclusive eu falei, olha, parecer do escritório sobre essa situação. E sempre, quando isso acontece, nós impugnamos os editais de forma antecipada, quando nós somos convocados para uma reunião, para uma assembleia que está irregular desde a sua formalidade, desde o edital, a gente impugna lá de cara. Mesmo que a gente vá no dia, né, da assembleia por meio do procurador, do advogado ou presencialmente, a gente já recebeu a convocação que está irregular, a gente já vai lá e discorda e já deixa registrado o porquê, né, que a gente entende que aquilo ali está equivocado, está errado, enfim, que pode haver um prejuízo. Então, gente, seria isso. Na verdade, você ter ideia dos itens, você saber de todos aqueles assuntos, documentos, analisar as propostas, veja se as propostas que vão ser apresentadas na Assembleia, elas estão equitativas, né? Não adianta você levar uma proposta de uma empresa de CFTV que vai usar o material A B vai usar o material C, o síndico vai se complicar na hora, né? A qualquer pessoa que entenda um pouco mais daquele assunto, então o advogado ele também pode dar essa assessoria. Durante a Assembleia tem que ser nomeado um presidente de mesa, um secretário, se não for o advogado, que também pode secretariar. A ata da Assembleia, a gente falaria aqui muito tempo. A ata da Assembleia, ela pode ser redigida na hora ou não. Eu prefiro que o secretário esteja atento a detalhes, né? E a ata seja redigida depois. A gente já deixa mais ou menos estruturado, os itens do dia você já pode deixar lá no Word.
primeiro item, já deixa o esqueleto da ata da Assembleia, tá, montado. E você pode ir colocando algumas informações, mas a ata final mesmo você redige, não faz na hora e assina na hora. Tem alguns condomínios que gostam de fazer. Eu gosto de atas bem redigidas, não é que seja, elas têm que ser objetivas. Elas têm que ser objetivas, mas assim, eu prefiro fazê-la, finalizá-la no prazo legal da convenção, que geralmente são 7 dias, 8 dias, sei lá, enfim. Que mais? Sobre a redação da ata. Deixa eu pensar. Então seria o secretário, né? O presidente, conferência de procurações. Um detalhe, que geralmente se dá no início do trabalho e no final você pode também deixar na mesa ali para conferência, não toda hora levantar um para conferir procuração, mas antes da leitura do edital mesmo, né? Quando você abre a assembleia para fazer a leitura, você faz a leitura e já diz que as procurações estão ali disponíveis com o secretário. Quem quiser vem na hora fazer uma leitura das procurações, porque isso pode acontecer, só não pode ser o tempo inteiro durante a assembleia. E ao final você ainda também pode dar vistas para a procuração. O ideal é que, após a leitura do edital, você faça a leitura, a conferência de todas as procurações, conseguindo em ata, que a unidade 3 está se fazendo representar pelo procurador tal. Ainda mais quando o condomínio é um condomínio problemático, que sempre questiona o uso de procurações. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Tudo aquilo que é problema no condomínio, a gente tem que ter mais cuidado para levar informação, levar transparência. Detalhe, assembleia gravada, o ideal é que você sempre comunique no início da assembleia que está sendo gravada em áudio ou em vídeo, para simples conferência da confecção da ata, tá? Isso é sempre importante que se consigne, que a assembleia está gravada em áudio, em vídeo, para facilitar a confecção, enfim, para tirar dúvidas na hora da redação da ata, e você guarda aquele arquivo interno. A ata de toda assembleia precisa ser registrada? Não, gente, né? Nós sabemos que você pode fazer, ótimo se fizer. Se o condomínio dispuser de verba para fazer o registro lá no cartório de títulos e documentos, ótimo, se for de condomínio, né? Se for de associação, é no outro cartório. Você pode fazer o registro de toda a ata de AGE, de toda a ata de AGO. A AGO sempre indico fazer o registro. Mas se forem itens, você tem uma prática tão grande de fazer assembleia, que são itens mesmo internos, com efeitos internos, não há necessidade de você levar registro, né? Você tem que reconhecer a assinatura, fazer o arquivo correto no livro de atas ou na pasta de atas, e compõe ali a documentação formal do condomínio. Então, você pode usar o registro ou não nas AGEs e nas AGOs. Se isso não for problema para o condomínio de caixa, faz o registro lá no cartório. Mas não é o fato de não haver o registro que torna a assembleia sem efeitos, né? Ou não pode ser passível de efeitos, tá? O que mais? Eu acho que por hora seria só. Então, depois que o secretário fez a redação da ata, envia para o presidente para conferir, para o síndico também. E aí eu já tive problemas com isso, né? Quando o presidente foi uma pessoa, o presidente de mesa foi uma pessoa que, na hora de fazer a leitura, retirou vários assuntos que foram... O secretário, na verdade. Foi nomeado um secretário que queria fazer bagunça. Então, na hora que ele fez a leitura, tinha o secretário e uma secretária auxiliar, né? Que estava ali redigindo, a pessoa foi nomeada secretário, mas não fez a redação. Então, consta lá na ata que tinha alguém auxiliando o secretário. E aí, na hora que ele fez a conferência da ata, ele tirou vários assuntos que tinham sido deliberados e que questões importantes, né, que os síndicos, foi uma assembleia de associação, em que os síndicos fizeram uso da palavra e fizeram consignar vários assuntos importantes, como não acesso a documentos e tal. E aí ele, na hora, subtraiu esse teor. Então, não pode. Acabou que, nesse caso, ficaram 2 versões da ata, mas o presidente de mesa, né, ele, na verdade,
ele é a pessoa que é responsável, a assinatura do secretário é uma segunda assinatura, e aí foi levado a registro com a assinatura do presidente, a gente colocou mais algumas testemunhas e foi feito o registro dessa ata. Mas isso não é o que acontece no dia a dia, né? Geralmente não tem problema na hora da pessoa querer retirar aquilo que foi dito na ata, na Assembleia. Então, nessas horas, até a gravação, né? Se houver um problema que chegue lá ao judiciário, você tem para se resguardar ali a gravação de que realmente aquilo que consta foi o que foi dito na Assembleia, tá, gente? Então, eu acho que a maior dificuldade de tudo isso que eu falei é a questão da gente ter ciência prévia de todos os assuntos, porque a segurança vem com o preparo. Eu já fiz assembleias com mais de 1.000 pessoas. Quem me acompanha aí, dos mais antigos, sabe que sim, porque eu sempre me preparo muito para qualquer assembleia que eu faço. Mesmo que eu vá como consultora de uma incorporadora que está implantando condomínio, eu sempre quero saber tudo. Para eu ir vendida para uma assembleia, eu não vou, porque é o meu nome como advogada, é meu nome como síndica profissional ou como consultora. Mandem dúvidas, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijo.